Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a lei da gorjeta que deve regulamentar a divisão dos 10% pagos nas contas de bares, restaurantes e outros estabelecimentos entre os funcionários. E você vai ver que é possível adotar legalmente um animal silvestre, mas para isso é preciso seguir algumas regras. E a gente vai falar também sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos de existência. Nem todo mundo quer um cachorro ou um gato como animal de estimação. Há os que preferem bichos mais diferentes, uma cobra, um macaco. No caso de animais silvestres, isso precisa ser feito com responsabilidade, por meio de criatório autorizado pelo IBAMA e com nota fiscal. A veterinária do IMA, Ana Cecília Pires, tem mais informações. Não que a gente não queira mais os gatos e os cachorros, né? Que eles estão historicamente presentes na nossa vida. Mas, não sei se por moda ou até uma procura inovadora, outros animais apetecem as pessoas e elas querem transformá-los em animais domésticos. Isso é possível, até em lei, né? Não transformar em animal doméstico, mas você ter a possibilidade e a alternativa de você criar um outro animal, sendo silvestre, através de um criadouro legalizado pelo órgão competente. Pelo animal, geralmente, pelo animal silvestre, ele ter características totalmente diferentes de um cão ou de um gato, por sua pelagem exuberante ou penas exuberantes, de cores diferentes, de um canto diferente. Então, tem certas pessoas que elas têm uma certa afeição, uma certa vontade maior de criar esse tipo de animal. A gente sabe que isso é do egocentrismo, o homem como o centro de tudo e quer dominar inclusive os animais, trazendo ele do habitat natural para dentro de casa. Eu pergunto, para o homem é muito bom, porque é o que ele quer. Para o animal é bom? Depende do animal, de como ele é criado e de onde ele nasceu. Por exemplo, se foi um animal, um papagaio, por exemplo, que muita gente tem vontade de criar um papagaio. Papagaio já está na nossa casa há muito tempo. Há muito tempo. Então, se esse animal ele vem de uma genética de que ele foi nascido em cativeiro, então ele tem vamos dizer, um costume maior de se adaptar melhor ao cativeiro. Mas se for aquele animal que a genética dele é de um animal realmente livre, de um animal selvagem, que foi aquela pessoa que retirou aquele animal do ninho, e aquele animal vem de uma genética selvagem, então esse animal vai ser mais difícil dele se adaptar, e aí ele começa a deprimir, ele começa a se estressar, retirando as penas do próprio corpo, se automutilar. Então isso já não é interessante para o animal. Então é necessário que alguém que tem essa autorização passe a cobrar mais nessa vigilância. Como está o animal, né? Porque é responsabilidade, vamos dizer assim, do dono, né? Cuidar do bem-estar do animal. Né? Isso, o animal ele tem que ser cuidado de uma maneira diferencial. Por exemplo, uma ave, ele precisa de um certo espaço para ele poder ficar fisicamente e emocionalmente bem. Então não adianta, mesmo que o animal ele foi comprado legalmente de um criadouro totalmente legalizado, se ele ficar num espaço curto que ele não pode nem abrir as asas ou andar, então isso mesmo animal com a genética adaptada a esse tipo de cativeiro, ele vai sofrer um pouco. Então todo proprietário que tem um animal silvestre, qualquer outro animal, até cão e gato mesmo a gente fala, o animal ele precisa pelo menos minimamente de cuidados necessários e de um espaço necessário para ele se sentir melhor. Quando o homem recebe essa autorização, as autoridades elas fiscalizam isso? Elas vão até o lugar para fiscalizar onde é que o animal vai ficar, se o dono, entre aspas, ele tem condições de manter aquele animal? Uma pessoa que que comprou um animal de um criadouro, por exemplo, aqui em Alagoas aqui não existe criadouro de papagaio, não existe criadouro comercial de sagui.
apenas existe de passeriforme. Então, a pessoa que tem essa vontade, que adquire esse animal de criadouro legalizado pelo órgão competente ambiental, o órgão competente ele não vai indo na casa da pessoa com frequência. Mas o que pode acontecer é uma pessoa que é um vizinho, que não sabe que aquele animal está totalmente dentro da legalidade, fazer uma denúncia e o órgão competente ir lá averiguar. Então, no momento que o órgão competente vai lá, ele vai ver todas as características de onde o animal, de como o animal está. E se ele tem a nota fiscal, se ele tem a anilha dentro da nota fiscal, se ele tem o registro de sexagem e tudo mais, todos esses critérios para a pessoa continuar criando esse animal. Mas, se o animal ele tiver em maus tratos, ele pode até perder o animal porque ele está cometendo o crime de maus tratos. Então, por mais que ele esteja legalizado, se o animal estiver dentro do quadro de maus tratos, se o animal estiver dentro de uma gaiola toda suja, não está se alimentando direito, ele não está colocando comida, então ele pode perder esse animal, sim. E a gente observa nas tuas palavras que existe toda uma regulamentação. Existe aquelas empresas que negociam os animais, cuidam, procriam e revendem. Sim. Né? Tem uma anilha de acompanhamento, acredito que deva ter uma certidão de nascimento, enfim, toda a documentação. Sim. Esses criadouros comerciais legalizados, eles precisam, no momento da venda do animal, ele precisa entregar uma nota fiscal junto com a marcação, que pode ser microchip ou anilha, dependendo do animal, ou os dois podem vir também, as duas marcações. E também tem a certidão de nascimento, tudo direitinho, com a sexagem do animal, porque às vezes o animal ele não tem o dimorfismo. O dimorfismo seria a diferença de sexo. Então, um papagaio a gente não sabe diferenciar visualmente se aquele animal é macho ou fêmea. Então, o criador comercial também é responsável pela sexagem do animal. E todas essas informações devem ir no momento da documentação que ele envia ao comprador, para ele ficar Como é que esse criador regularizado, consegue os animais? Ele entra em contato com o criadouro comercial. Não, eu digo o criadouro. Ele tem uma empresa, né, de criador. Sim. Onde é que ele consegue os animais? Não. Ele já tem uma matriz, né? Já existe uma matriz antes que ele pode ter conseguido por autorização do órgão ambiental competente. A matriz seria o macho e a fêmea para iniciar a procriação. Então, a partir daí vai vindo as gerações seguintes, que essas seriam as gerações que eles poderiam vender. As matrizes não, porque provavelmente ele deve ter conseguido com autorização do órgão ambiental de alguns animais. Oriundos de circo? Oriundos de circo, oriundos de qualquer... Da natureza? Isso. Mas a partir de tal geração, que eu acho que a partir da segunda geração, se eu não me engano, ele pode começar a venda desses animais, dos filhotes, dos netos, no caso. O gosto, né, pessoal, alguns preferem animais exóticos, outros animais peçonhentos, outros animais menores, os animais maiores. Muitos acidentes já aconteceram. Por exemplo, criar um jacaré, né, uma cobra. Sim. As pessoas estão tendo esse gosto. A vizinhança pode atrapalhar essa situação, pode influenciar nessa negociação? O que acontece, Miguel, é que às vezes as pessoas elas adquirem um animal achando que aquele animal, o instinto dele não vai aflorar, porque é um animal selvagem, por mais que ele tenha nascido em cativeiro. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela adquire um animal de feira livre, um filhote, ou então porque um filhote caiu no quintal da casa de sagui, e essa pessoa fica com sagui e cuida, vai chegar um certo momento que o animal ele vai atacar, porque o instinto dele vai falar mais alto. O macaco prego, que muita gente pega ou compra de alguém que está vendendo ilegalmente, e é filhote, aquela coisa bonitinha que todo mundo gosta, mas quando chega numa certa idade adulta, o instinto dele vai dizer vai falar mais alto e ele vai terminar a atacar o animal. Então,
A questão dos vizinhos é que eles podem presenciar esse tipo de criação ou de... Existem muitas denúncias de vizinhos, né? Que eles denunciam a pessoa que está criando aquele animal, mas aquele animal ele pode ser tanto ilegal quanto legal. Então, a partir do momento que a fiscalização for lá, que saber da denúncia, vai lá e vai comprovar se está legal ou ilegal. Uma questão da legalidade ou ilegalidade, ela vem de acordo com, por exemplo, os costumes do lugar, né? O que é que essa pessoa, a cuidadora, vai oferecer. Mas uma preocupação nova agora é com relação não só à saúde do bicho, mas à saúde do ser humano, por conta até da febre amarela, né, que está aí no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, por conta, inclusive, da criação de macacos. Não sei se autorizados ou não, né, morreu ontem uma pessoa no Rio de Janeiro, né, e teve uma origem no macaco, né. A vigilância sanitária é informada, a vigilância sanitária acompanha desde o criadouro até a casa da pessoa. Essa pessoa tem responsabilidade sanitária, vacinação, enfim. Assim, a vigilância sanitária ela geralmente não acompanha, mas é de obrigação do criadouro, que está vendendo aquele animal, também fazer alguns exames sanitários e, de acordo com aqueles exames, se tiver tudo ok, ele pode fazer a venda desse animal, quando é de criadouro. Mas quando é, por exemplo, um animal que foi comprado de forma ilegal, não existe esse controle. O que é que acontece quando a vigilância ela fica sabendo? É quando existe um surto em determinado local, ou, por exemplo, quando chega um animal no centro de triagem, que a gente desconfia de que seja uma zoonose de grande importância, no caso a raiva, no caso o herpes vírus também, e, entre outros, né? Então, a partir do momento que ele dá entrada no centro de triagem, é de obrigação também desses centros que trabalham com animais silvestres fazer a notificação na vigilância, para eles terem noção de como está chegando, de onde está chegando esses animais com esses sintomas. A partir daí, vai se fazer realmente o exame e diagnosticando aquela doença, aí se tem a confirmação do caso. Uhum. As pessoas costumam até modificar, por exemplo, o comportamento do animal e querer que ele seja doméstico, animal doméstico, e passa a agir como pessoa. Geralmente vestem gatos, cachorros, macacos com roupas. Isso é bom para a vida animal? É bom para o cotidiano deles? Não, eu acredito que não, porque por mais que aquele animal ele esteja adaptado à vida, a cativeiro, à vida doméstica mesmo, eles se sentem incomodados com essas intervenções humanas, né? Mas isso eu estou falando com relação a vestimentas, a perfume, que eles não gostam, porque tem animais que têm o faro muito forte e que o sentido mais aguçado dele é o faro, e com o perfume isso mascara tudo, isso impede dele sentir outros cheiros. Então, mas com relação ao comportamento de fala, por exemplo, um papagaio, a pessoa vai achar muito engraçado, muito lindo e tal, mas para o animal ele está humanizando aquele animal. E a partir do momento que aquele animal ele é abandonado, ou então ele é apreendido por um órgão fiscalizador, se esse animal for ilegal, e ele vai para um centro de triagem, esse animal, é difícil tirar essa humanização desse animal, que a gente chama que o animal está imprintado. Então, para ele se reabilitar, para ele voltar à natureza, que existem empreendimentos que fazem a reabilitação do animal, esses que estão mais humanizados é muito mais difícil de voltar à natureza, de serem soltos e de serem reintroduzidos. Então, assim, o que a gente aconselha mesmo, lógico que se for um animal que ele foi adquirido legalmente, tudo bem, vai ficar com a pessoa o resto da vida. Mas aqueles animais que uma pessoa que pega ilegal, que corre o risco de uma fiscalização apreender,
esses animais, a gente pelo menos aconselha, né, a não humanizar tanto o animal, esses silvestres, esse de Conversamos com Ana Cecília Pires, veterinária da equipe de gestão da fauna do INMA. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Miguel. Depois do intervalo, você vai saber sobre a lei que regulamenta a cobrança de distribuição de gorjetas em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. Até já.